E aí, tudo bem? Bem-vindos à terceira oficina do projeto Leve Arte, Realidade Poética. Hoje nós vamos falar sobre o desenho de poses, mais especificamente sobre a confecção de bases para desenho. Então eu quero começar esse vídeo dando algumas dicas antes de a gente começar a desenhar em si. Falando primeiro uma coisa que poucas pessoas falam nesses tutoriais de desenho que a gente vê pela internet, que eu acho que eu poderia considerar até um tabu na comunidade de desenho, é que se você quer aprender a desenhar, se você quer melhorar a sua habilidade com o desenho, você não desenha a partir da sua memória. Porque a sua memória ela não é uma representação perfeita do corpo humano ou de qualquer coisa, então ela muitas vezes vai te falhar e vai te deixar na mão. E como é que a gente conserta esse erro nessa habilidade humana da memória? Nós fazemos uso de referência quando nós vamos fazer nossos desenhos. Então o que é uma referência? A referência é qualquer coisa, uma foto, um boneco ou uma gravura, qualquer coisa que você use como base para o seu desenho. Como assim? Você pega uma foto de uma pessoa fazendo uma coisa específica que você queira, você olha para aquela foto e antes de começar a desenhar, você entende como é que aquela pessoa está se movendo, como é que ela está de pé, como é que ela está existindo naquela pose naquele momento. E a partir disso é que você vai começar a fazer os primeiros esboços da sua base no papel ou no meio digital, na tela onde você tiver acesso, porque tudo que eu vou falar aqui pode ser usado em qualquer meio que você tenha acesso, qualquer meio que você prefira. O meio que eu uso é o meio digital, eu estou aqui com a minha mesa digitalizadora, companheira de muitos anos já, é onde eu faço praticamente toda a minha arte hoje em dia, mas tudo que eu for ensinar aqui, tudo que a gente for conversar pode ser usado em qualquer outro meio que você se sinta mais confortável. Então, retornando ao que são referências, né? Você poderia, por exemplo, procurar uma foto no Google. O Google é uma fonte de referências muito boa, porque somente digitando o nome de uma pose lá, geralmente você encontra o que você quer. Mas o problema do Google é que ele é uma base de dados muito extensa, então muitas vezes você acha muita coisa e pouca do que você achar vai realmente te ajudar. Então, outras alternativas. Você pode tirar uma foto de alguém, um familiar ou um amigo seu que esteja disposto a te ajudar. Você pode pedir para alguém tirar uma foto sua fazendo a pose que você deseja. Existem bancos de dados com fotos de referência na internet, que eu vou falar mais para dentro do vídeo, dar algumas dicas sobre isso também. Existem alguns objetos que você pode lançar a mão, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, uma dessas ferramentas que a gente pode usar como referências e que é muito usada para desenho mesmo é o boneco articulado de madeira, que é esse que vocês estão vendo aqui agora. Infelizmente, aí não é de graça, obviamente, e aí também não é uma ferramenta barata. Esse aqui é um dos menores modelos que você pode arrumar, e tem acho que 20 centímetros. Eu, na verdade, ganhei de presente, então não me custou nada, mas esse tipo de boneco, ele costuma estar no preço de 20, 25 reais para cima, quanto maior for o tamanho dele. Então não é uma ferramenta tão acessível assim, mas se você está disposto e tem os recursos, sinta-se à vontade para obter esse boneco. Não é algo necessário para você aprender o desenho de poses, nem a confecção de bases, mas é algo que com certeza poderia te ajudar pelo fato de que você pode modular esse boneco na pose que você melhor desejar, porque ele tem as articulações muito parecidas com as de um corpo humano. Então, essas são só algumas das ferramentas que você pode lançar a mão na hora de procurar as referências. O céu é o limite, o que você tiver ao seu alcance vai ser ótimo para você, contanto que você se sinta confortável usando. Eu vou falar mais pra frente de umas ferramentas mais digitais, enquanto eu estiver já fazendo as bases com vocês, os desenhos em si. E uma coisa muito importante que eu tenho que falar, porque é uma tangente perigosa nesse assunto, é um conceito
infelizmente muito comum no ramo do desenho, que é o chamado tracing. O que é o tracing? É quando um artista pega uma referência, uma foto, às vezes a arte de outro artista, e passa por cima para criar uma edição de uma arte dele. Primeiro que isso é roubo, você está roubando a propriedade de uma pessoa, a arte de uma pessoa, então isso já é moralmente condenável, mas do ponto de vista técnico e de aprendizado, quando você faz isso, você não está aprendendo nada, você está copiando, você está reproduzindo. O aprendizado do desenho, ele é um processo muito orgânico. Então você aprende conforme você vai desenhando, ele consiste majoritariamente de prática. Então conforme você vai desenhando, você vai aprendendo como é que aquelas formas elas se relacionam, no caso dessa oficina, com o corpo humano, como que elas se movimentam, qual é a dinâmica dessas formas e o movimento de um corpo. E quando você faz o tracing, você não aprende nada disso, porque você pula esse processo inteiro de compreensão e tradução desses conceitos no papel ou no meio digital, onde seja. Você está pulando o processo a parte mais importante do processo e acaba aprendendo nada. E muitas das vezes o produto final não é nem bom o suficiente para justificar esse tipo de ato, né? Então, recapitulando, não desenhem de memória, usem referência, não façam tracing. Essas foram as dicas que eu tenho de início. A gente vai então começar agora o processo de desenho de fato, então vem comigo, vamos fazer arte. Bom, o programa que eu uso para desenhar e que eu vou usar também para essa oficina é o Clip Studio Paint. Não é um programa, não é de graça, infelizmente, mas ele é bem mais barato que o Photoshop, que você tem que pagar por mês. O CS você paga uma vez só e tem a licença para sempre. E o meu, na verdade, veio com uma chave para esse programa quando eu comprei a minha mesa, então foi meio que uma promoção que a Wacom tava fazendo na época. É o programa que eu uso para fazer todas as minhas artes. Como eu disse, trabalho com arte digital e eu gosto muito dele, me adaptei muito bem a ele. Antes eu usava o Corel Painter, que também veio com a Wacom, mas eu prefiro muito mais o Clip Studio, e tem umas funções que me agradam mais. Você pode usar tudo que a gente vai ver aqui em qualquer outro programa, ou em papel, ou numa tela, ou no meio que você preferir. Tudo que eu vou ensinar aqui pode ser aplicado também em qualquer meio, seja ele físico ou digital, com lápis, giz, o que você preferir, carvão, o que você tiver aí para desenhar vai dar certo. Então, vamos começar a falar sobre onde conseguir referências. Eu separei alguns sites, que são os sites que eu mais uso para conseguir um banco de referências, né, um banco de dados de referências com fotos e em poses variadas, que são o Quick Poses. Infelizmente esses sites estão todos em inglês, não existe tanto material assim em português, mas eu vou ensinar vocês a mexer em cada um deles para que a gente consiga fazer proveito desses recursos. Então tem o Quick Poses. O Quick Poses ele é uma ferramenta muito boa e muito interessante, porque ele, na página inicial, te dá algumas categorias que ele chama de desafios, como a gente vê aqui. Cada categoria corresponde a uma forma de modelo que ele vai dar para você. Então a gente tem, por exemplo, silhuetas femininas, pessoas penduradas, pessoas sentadas, guerreiros. Essas categorias elas costumam mudar de tempos em tempos, então também é uma fonte de exercícios de desenho muito boa. Além disso, o Quick Pose te ajuda também a tornar o seu processo de desenho mais dinâmico, porque ele te dá a opção de colocar intervalos, aqui os intervalos estão em segundos, entre uma pose e outra, para que você tenha um limite de tempo para poder desenhar cada pose, e aí você com isso treina a sua percepção
e a rapidez e eficiência com a qual você consegue traduzir o que você está vendo para o que você está desenhando. Então a gente vê aqui que tem de 30 a 300 segundos de intervalo, e a gente pode vir em Custom, que significa personalizado, e colocar o tempo que a gente quiser. Se a gente quiser em segundos, a gente só bota o tempo IS, se a gente quiser em minutos é o tempo IM. E aí quando a gente estiver pronto para desenhar, a gente vem aqui em Start, que é começar, e ele já gera um banco de dados pra gente com as poses. Pode ver que tem uma barra, né, do tempo que está passando, a pose que foi gerada. E se a gente não gostar da pose, não for do nosso agrado, a gente vem aqui em Skip, aperta, que vai passar para a próxima pose. Temos o Line of Action. O Line of Action ele é muito parecido com o Quick Poses que a gente acabou de ver. Então aqui no site, o que importa pra gente é vir aqui em Draw, que significa desenhar. E aí ele te dá já algumas categorias que são Figure Study, que é o estudo de figuras, que é o que importa pra gente nessa oficina. Mas ele dá também referências de animais, de expressões faciais, de mãos e pés, e até de cenários e ambientes. Então a gente vai aqui, né, em estudo de figura, que é o que a gente quer agora. E aí ele abre esse menu, que é um menu muito parecido com o que a gente tinha no Quick Pose, só que aqui a gente pode filtrar mais os modelos que a gente procura, se a gente quer eles modelos com ou sem roupa, modelos femininos ou masculinos, e também a faixa etária. A gente tem também a mesma funcionalidade de intervalo entre uma pose e outra. A diferença é que no Line of Action você só pode colocar um intervalo personalizado em segundos, então se você quiser 30 minutos você vai ter que converter isso para segundos. E aí a gente botou em segundos. Quando a gente quiser começar, a gente vem aqui nesse botão e ele já gera o banco de poses pra gente. Se a gente não quiser, a gente vem aqui nesse botão e a gente vai para a próxima pose. Temos o Senshi Stock, que na verdade é um perfil dentro de outro site, do DeviantArt. O Senshi Stock, ele é um enorme banco de dados de fotos, de referências, de pessoas reais. E esse é um motivo que eu tenho para gostar muito dele, porque sendo uma pessoa real, a anatomia é real e isso ajuda muito na hora de encontrar uma referência. E além disso, o banco de poses desse site é gigantesco, eu nunca cheguei até o fim dele, já procurei muito nele. E ele tem todas as poses que você puder imaginar, só uma questão de você ter paciência e procurar. E aí, se você quiser, se você encontrou uma pose que você gostou, você clica nela, vai abrir aqui uma página. Você pode clicar com o botão vermelho na imagem, abrir a imagem nova guia, e agora você tem a imagem em resolução total que você pode baixar e botar no seu celular, onde você preferir, para usar como referência. Essa é uma ferramenta muito boa por serem pessoas servindo de referência. Esse que eu vou falar agora, o Design Doll, ele não é propriamente um site. Ele é um programa de modelagem de poses, né? Não seria modelagem, mas de poses 3D. O Design Doll, ele não é, como eu disse, propriamente um site, ele é um programa de poses 3D, onde você tem um modelo base com uma estética muito parecida com a de um mangá, e você pode mexer nos eixos desse corpo, né, nos pulsos, nas pernas, onde um ser humano teria seus pontos de movimento, para modular uma pose específica que você queira. Então ele é bom porque ele é um programa porque ele preenche esse espaço entre a pose que você quer e a pose que você encontra em sites de bancos de referências, que às vezes não tem a pose que você quer. Às vezes que é algo muito específico que você não encontra numa procura na internet. Então o Design Doll ele tem essa funcionalidade e acaba sendo bom para isso. O problema é que para usar o Design Doll você tem que já ter um conhecimento prévio de anatomia, poder conseguir mexer
nesse corpo de uma forma efetiva, uma forma satisfatória para conseguir um modelo, uma referência boa para o seu desenho. Então existe um pré-requisito de conhecimento meio técnico já. E além disso, por ser um programa, ele necessita um computador. Quanto melhor for o seu computador, melhor vai ser o programa. E ele é um programa que, apesar de ter uma licença grátis, ele também tem uma licença paga. Só que a única diferença entre a licença grátis e a licença paga é que você perde com a licença paga acesso ao banco de poses do site, que já tem poses e modelos específicos, o que é muito bom, porque você, apesar de você poder mudar as proporções e a forma daquele corpo, não é algo simples de fazer e você precisa pegar com prática. E além desses todos, você pode muito bem procurar no Google a pose que você quer, como eu falei antes, somente digitar, tentar descrever no Google o tipo de pose que você quer e com certeza você vai achar algo aproximado ou exatamente o que você queria no próprio Google Imagens. É uma ferramenta também muito boa, apesar de não ser muito específica, não tem as especificidades que as outras ferramentas têm na hora de procurar as poses que você quer, mas ela é tão útil quanto. Então vamos começar o desenho de fato, né, as poses de fato. Eu tenho aqui, separei uma pasta com referências. Aqui eu tenho uma referência que eu fiz há muito tempo já, do Design Doll. Vocês podem ver, é um boneco 3D com uma pose que eu tinha especificado. E além dessas eu separei outras. Eu separei outras do Senshi Stock, porque ele tem um acervo que eu gosto muito. Ele tem variadas poses e elas costumam ser muito boas. Você pode escolher aqui te agradar mais. Então vamos começar pela pose que eu criei no Design Doll. A gente traz ela, pega a sua referência, pode botar do lado do papel, botar na tela do seu celular, no seu computador, onde você estiver usando. Pega a sua referência. E uma coisa que você tem que entender quando a gente começa é o seguinte: quando a gente estuda desenho, muitos dos tutoriais que falam que mostram como fazer pose e ensinam a desenhar, eles mostram que a gente deveria fazer as poses e trabalhar elas com formas arredondadas, né? Sempre trabalhando com ovais, assim. Deixa eu aproximar pra gente conseguir ver melhor. Trabalhando assim com formas mais circulares. Tô fazendo em cima da própria imagem, mas eu poderia muito bem fazer do lado também, só observando, fazendo assim. É uma questão de prática, né? Você pegar as proporções e o posicionamento de cada forma. O que eu quero dizer com isso das formas circulares? Por que eu tô trazendo isso? Eu considero isso um erro. Por que isso está errado pra mim? Por que isso não é tão útil, ao meu ver? Quando você faz uma forma circular, você não consegue entender muito bem para onde essa forma está indo. Como assim? É uma forma que carece de intenção. Você não consegue entender o movimento da forma, ela está parada no plano. Aqui, por exemplo, você não consegue ver muito bem a movimentação do corpo desse boneco. As formas circulares, os ovais, elas acabam sendo muito estáticas para quem está querendo aprender a desenhar e como fazer uma base. Então, como é que a gente supera esse obstáculo? A gente usa formas triangulares. Pode parecer estranho de início, mas conforme você vai se acostumando a decompor essas formas
com o olhar, né, observando, você vai entender aonde que cada músculo tá indo, qual é o movimento daquela pose. Até as mãos, elas têm um formato de um triângulo também. O triângulo, por que que o triângulo ele tem mais intenção do que o oval, né? Porque o triângulo, você tem 3 pontas. Você tem que decidir, na hora de colocar no papel, qual lado vai estar com essa ponta e qual lado vai estar com essas 2 pontas. A gente pode ver aqui, os ombros eles vão sempre ser as 2 pontas. Então a intenção do corpo é sempre essa. A ponta final é a ponta que precisa se conectar com esse triângulo aqui do quadril. O Clip Studio aí tem uma função de que ele guarda o que você está desenhando de tempos em tempos. Acabou a luz, você não perde seu projeto. Mas vamos lá, vamos continuar. Ele pausa o que eu estou fazendo quando isso acontece. Consegue entender? O triângulo, a ponta solitária do triângulo, ele serve como um ponto de conexão com o próximo triângulo, né, onde ficam as juntas, as dobras do corpo. E aí esse triângulo ele auxilia na movimentação da sua forma. Você consegue modular o movimento de um braço, a dobra que o cotovelo está fazendo, o movimento de uma perna. Então a primeira coisa que você precisa entender é observar inclusive a cabeça a gente pode decompor num triângulo, porque o topo são 2 partes e o pescoço, no caso o queixo, ele vai convergindo até o pescoço e os ombros. Então você vê a intenção também. É um bom exemplo falar de intenção. Quando você olha para o lado, digamos que em vez de estar aqui o rosto desse personagem estivesse mais pro lado, né? O seu triângulo, as partes de cima estariam mais próximas do que nesse desenho, porque a sua perspectiva foi pro lado. Você pegou essa parte do triângulo e realmente trouxe ela pra cá. E aí todas as feições que existem naquela parte do corpo foram juntos. Então a primeira coisa é abandonar essa coisa de desenhar com ovais, porque não é algo errado de se usar, mas se você quer aprender, se você quer melhorar, se você quer avançar com a sua habilidade de desenho, o triângulo vai te fazer chegar no próximo nível mais rápido. Vai ser um atalho que você pode tomar nos seus estudos de desenho. Então, continuando. Por que o design doll eu gosto muito? Porque você consegue fazer as suas poses. Mas por que ele não é exatamente o ideal? O design doll, quem faz o boneco, quem faz esse modelo é você, e às vezes você não tem... eu mesmo não tenho uma capacidade de modelar muito bem os níveis de anatomia de cada personagem, acaba ficando meio bagunçado, não tão real. Por isso que eu gosto muito de referências mais humanas. Não tem como ser mais anatomicamente correto que uma pessoa humana. Então se você conseguir usar uma referência de uma pessoa mesmo, eu consideraria o ideal. E aí que a gente pode ver que o corpo humano mesmo, ele é feito de triângulos. Aqui a gente tem o triângulo da panturrilha, da canela, triângulo da coxa,
aqui é uma parte boa, porque naquele outro do Design Down não deu muito pra ver. Mas os triângulos do torso e do quadril, na verdade, são opostos. Você tem a base aqui, as duas pontas do triângulo, e ela se junta no meio. E o triângulo do torso desce e se encontra aqui no meio também. Claro que depois, quando você for fazer os detalhes, você vai preencher, porque a pessoa precisa ter espaço para os órgãos internos dela. Mas na base, o quadril ele pode ser decomposto dessa forma. E aí aqui a gente tem mais um outro triângulo para juntar as pernas na virilha da pessoa, né? E a gente continua aqui decompondo esses triângulos. Você pode ver que o triângulo ele acaba sempre se conectando no outro triângulo onde tem as duas pontas. Não, geralmente existem exceções, né? Mas geralmente os triângulos eles seguem um caminho. É outra forma de ver a intenção que o corpo humano demonstra nas coisas, né? A sua perna, quando ela está se apoiando no chão, você tem um centro de gravidade que segue do seu quadril para os seus pés. E até os seus pés eles se conectam. O triângulo dos seus pés ele conecta as duas pontas. No caso que, por causa da pose, acaba se conectando só uma, mas anatomicamente as duas pontas elas se conectam e vão em direção a uma ponta. O centro de gravidade é algo real, esse termo que eu usei tanto na física quanto no desenho. O centro de gravidade ele quer dizer, faz referência a onde o peso daquela pessoa se concentra numa pose. Então o centro de gravidade dessa pose aqui em específico está mais ou menos assim, porque é uma pose mais curva. Aqui você vê que ela fica muito reta aqui, mas aqui quando chega no ombro, ela está com o ombro pro lado. O centro de gravidade dá uma curvinha. Isso não é necessariamente imprescindível para você fazer as suas bases, mas é algo interessante de entender, porque quando você está desenhando, e principalmente prestando atenção na sua pose, tudo isso é interessante para você saber como que aquela pose está se apoiando no chão, qual é o sentido do movimento daquela pose, entender a anatomia e a física daquele corpo. Não com equações de uma forma muito complicada, mas somente compreender como que um corpo sai de um estado reto e passa a ter movimento. Isso você consegue obter observando os movimentos à sua volta, os seus movimentos, estudando a anatomia, que é o que a gente está fazendo aqui agora na nossa oficina. Isso aqui é basicamente um estudo de anatomia, porque a gente está decompondo o corpo humano. Ao longo dos anos e do meu estudo mesmo como artista, eu aprendi que o estudo de arte, principalmente de arte de figuras humanas, é muito um estudo de observação contínua. Como assim? Você traz da sua vida as coisas que você percebe no seu ambiente pro seu desenho. Então, quando você caminha na rua, às vezes você para perceber como que as suas pernas estão se movendo. Você não para, mas você se torna consciente de como as suas pernas estão se movendo, do que o seu corpo está fazendo. Acaba se tornando muito hábito quando você começa a estudar isso, de prestar atenção nesse tipo de coisa. E é justamente isso que você tem que fazer se você quer estudar a anatomia para desenho. Tentar entender as engrenagens, por assim dizer, do corpo humano, como ele se move.
No desenho digital a gente tem uma vantagem muito boa de que a gente pode fazer isso, né? Colocar por cima do desenho, diminuir a opacidade, igual eu acabei de fazer aqui. Vocês podem ver que o desenho ficou bem mais branco e a base sobressai mais. Então colocar as coisas por cima do desenho, no caso da referência, perdão, e deixo construir a partir disso a pose. Então acaba sendo uma vantagem mesmo, mas não é algo que vai impedir uma pessoa de fazer o mesmo com papel e caneta. Porque você poderia muito bem simplesmente, ao invés de fazer por cima, até mesmo no meio digital, se você achar mais confortável fazer assim, colocar do lado, um do lado do outro. Essa referência aqui tá meio grande, então acabar ficando em cima, mas colocar um do lado do outro e fazer somente olhando. É uma forma muito boa também de estudar a anatomia humana e a confecção de bases para desenho. Então, essa aqui é uma base bem grosseira, porque eu fiz primeiro pra gente ter uma noção do que eu tava falando, do que eu chamo de base. Mas basicamente esse é o trabalho que você tem que fazer, entender as formas que existem no corpo humano e meio que traduzir essas formas pro canvas, pra tela, pro papel, pra onde você estiver trabalhando. Entender qual é o movimento que essas formas fazem. Entender que o ser humano, no corpo humano, né? Todo movimento tem um fluxo. Tudo segue uma direção, uma harmonia. E tudo acaba convergindo num centro, nesse caso é aqui bem no peito, as coisas, as movimentações e a pose em si estão convergindo para um centro bem no seio das pessoas. Pra gente entender isso de uma forma mais física, material, se você estivesse vendo essa pessoa na sua frente, você quisesse por algum motivo derrubar essa pessoa, o melhor ponto para você aplicar a força seria no centro do peito, porque toda a movimentação e todo o centro de gravidade das pessoas está convergindo bem aqui. Ter esse tipo de noção que você adquire com prática e observação no mundo real, prática de desenho e observação do mundo real, é importante e ajuda muito na hora de entender como se faz uma base, como o corpo humano é traduzido para o desenho. Então vamos fazer mais uma aqui. Dessa vez eu não vou fazer em cima, né? Pra gente ver como é que dá pra fazer também. Não vou usar essa agora não. Essa aqui eu gostei bastante, vou deixar ela mais pro final. Vou usar essa aqui. Isso aí. Eu não vou nem mexer na opacidade também. Eu uso a caneta vermelha, né? De costume mesmo. Você pode usar a cor que você preferir. A azul fica meio ruim porque aqui tem um fundo azul, mas no fundo branco funciona. A caneta preta, eu não aconselho usar a caneta preta. Isso é uma dica mais pra gente que faz arte digital. Por que eu não aconselho usar a caneta preta? Porque se você for fazer a sua finalização com caneta preta, as coisas vão começar a se confundir quando você estiver fazendo a line art, né, o traço de fato do seu desenho. Então usar uma cor que contraste
ajuda bastante nesse processo. Quem tá fazendo com lápis, a dica que eu posso dar é fazer a base usando o lápis de uma forma mais leve, né, sem aplicar muita pressão. Aqui no CS, quando você não aplica muita pressão, o traço fica mais fino, né, é uma coisa da arte digital também. Mas no papel, se você aplicar menos pressão, primeiro vai ser mais fácil de apagar depois a base quando você passar a tinta, o nanquim, a caneta esferográfica, o que você entender, o que você quiser. E segundo, que vai confundir menos, porque o grafite já é cinza, e se você passar muito ele fica cada vez mais escuro. Então, quando você passar uma tinta preta, depois uma caneta preta, vai ficar mais difícil de entender o que é base, o que é esboço e o que é desenho em processo de finalização, e vai ficar muito mais fácil de você errar alguma coisa no seu traço, você sentir vontade de jogar fora o desenho que você fez e começar de novo, é algo que acontece muito comigo. O CS tá salvando aqui de novo, mesmo não tendo feito nada agora. Então, o ombro dessa pessoa tá bem mais inclinado nessa foto do que naquela outra que a gente fez. E o centro dela tá parando aqui. Então, outra vantagem, né, do desenho digital que a gente não tem no físico é o uso do Ctrl Z, que é isso aqui, você apaga automaticamente o traço que você fez. Você não precisa passar uma borracha, né, manualmente em cada traço. Se eu quisesse apagar isso aqui tudo, passar uma borracha, ia levar muito mais tempo do que só fazer isso. É uma vantagem que a gente tem no desenho digital, mas vira um vício, e até quando eu tô desenhando no papel com lápis nanquim, eu tento usar o Ctrl Z às vezes, mesmo não estando num teclado. É um vício meio difícil de se desvencilhar, até porque eu uso muito. Aqui a gente tem a virilha, e aí a gente começa as pernas. Então, o triângulo tá vindo pra cá. E o outro triângulo, tá vendo que eu não botei assim, né? Porque seria um meio fácil de... Desculpa, um meio fácil de ver como que fazer assim, né? Porque a gente tá vendo que as pernas se cruzam, então é um instinto fazer esse meio que coração aqui. Mas se a gente for ver na referência, na verdade, tá pra cima e pra cima. Então a gente sobe e aí a gente completa o triângulo passando por cima do outro, que é essa perna que está por cima. Enquanto você estiver fazendo a sua base, é importante isso aqui também, tomar cuidado com as coisas que ficam por cima das outras, porque depois vai ficar impossível de você entender o que você está desenhando. Então, vai devagar, faz a sua base, apaga as partes que precisam ser apagadas, porque vai economizar muito tempo no final. A gente vem aqui com a panturrilha. O movimento está bem mais reto do que o que eu coloquei. Ele faz uma curva, mas não tava assim, né? Ele tá bem sutil a curva que ela tá fazendo. E aí o outro a gente vem e ele para até um pouco antes, né? Pode perceber que nos triângulos que a gente usa para os pés, o calcanhar ele é o triângulo mais distante, né, da perna desses dois. Isso tudo é óbvio que o calcanhar é mais distante da panturrilha, mas é uma coisa que
quando você desenha, às vezes não é tão óbvio assim. Dá uma dissonância um pouco no que você está fazendo. Então é bom falar, é bom entender. Fiz muito grosso aqui, então a gente apaga, não tenho medo de errar. Faz de novo. Mesmo sendo uma base, é interessante tentar manter as proporções, ou pelo menos ter uma consciência de que aquela proporção ali vai ser mudada no final. Essas coisas de movimento em dança são muito interessantes para estudos de base, porque não é algo bem que você vê constantemente, né? Na sua vida, assim, uma pessoa dançando um balé. A não ser que você vá muito ao teatro, mas eu aconselho que fique em casa, porque ainda estamos em tempos de pandemia. Então não é algo que a gente vê muito, assim, na vida real. E é bom sair da área de conforto quando a gente está aprendendo alguma coisa. Eu recentemente estava praticando desenho de animais, porque eu sou horrível com desenho de animais. Isso é importante, parar, ver o que eu não consigo fazer e falar, eu vou conseguir então começar a praticar. Desenho é isso, 90% prática, 5% inspiração. O estudo de desenho, no caso, 5% inspiração e os outros 5% são observação. Seria mais ou menos essa a base para esse desenho. Novamente, a base é algo muito primeiro no seu desenho, né? Não, isso aqui fica por cima mesmo. Não é é longe do seu produto final, é um guia para as coisas que você vai fazer. Então pode ver que as minhas pernas ficaram muito curtas aqui. Outra vantagem que a gente tem no desenho digital é de poder aumentar as coisas. As pernas ficaram muito curtas, então a gente vai e conserta. E é basicamente isso o que a gente precisa fazer para uma base muito... Pode ver que eu errei aqui na posição das pernas, isso é normal. É normal errar você, principalmente quando você tá botando um lado do outro, mas é importante continuar praticando. Então se você errou, igual eu fiz aqui, os braços foram as partes mais fáceis pra mim, o tronco também, mas as pernas acabaram sendo um desafio. Você continua tentando até você acertar. E mesmo assim, se você não ficar perfeito, não ficar, nossa, tá pixel por pixel, linha por linha, alinhado com a referência que eu tô usando, isso não é importante pra base. A base vai te mostrar qual é o movimento, qual é a gravidade daquele corpo. O que você vai fazer sobre proporções e curvas mais movimentadas do desenho, você vai fazer nos próximos passos do desenho, de adicionar detalhes, eventualmente apagar a base e partir para o processo de desenho final. Então vamos fazer um agora que tem um pouco mais de movimento. Tira esse, a gente coloca esse. Esse aqui a gente pode ver tem bastante movimento, essa pose. Eu sou meio obrigado a fazer por cima dessa vez porque não tem espaço. Eu tentei diminuir ela, mas ficou muito pequeno, não ia ser proveitoso para a oficina. Eu também não vou tirar a opacidade dessas, porque não tem muito bem como tirar a opacidade no papel, não seria justo. Então vamos lá.
Aqui dá pra ver muito melhor, né, os triângulos, porque quando você aperta os músculos, você vê as curvas que o corpo faz. E é isso que, que ela tá fazendo nessa posição aqui, ela tá apertando os músculos. Você consegue ver a intenção do movimento tá toda nesse sentido aqui. Então, vamos começar pela parte mais fácil. Dá pra ver muito claramente o triângulo dessa perna aqui. Ele para aqui, porque aqui já é a área do quadril. A gente fala triângulo, mas óbvio que a gente não... Vocês devem ter entendido já que não são os triângulos, né, retos que a gente aprende nas aulas de geografia. É um triângulo num sentido mais vago, acho que mais geral também, de que ele tem 3 pontas. Aqui a gente vê a curva que esse lado faz, ainda é um triângulo no sentido que a gente quer usar. Que outro exemplo daquilo que eu estava falando da face, de como a anatomia ela deforma esses triângulos, né? Se essa perna estivesse para cá, esse triângulo aqui, que ficou desse tamanho, ele seria muito menor, que a perna estaria esticada, o músculo não teria se distorcido tanto, como a gente vê aqui. Então quando a gente inclina esse lado aqui, igual a gente está fazendo aqui, igual a modelo está fazendo, essa parte daqui ela amplia, porque ela tem que compensar a compressão dessa parte. Mais uma noção de anatomia, musculatura, que é interessante de ter quando se faz base. Novamente, calcanhar se afastando do resto da perna. Aqui o outro triângulo da outra perna. Aqui dá inclusive para ver um músculo se estendendo, né? Que é uma indicação muito boa desses triângulos que existem na forma humana. É uma questão de entender aonde botar cada ponta, como deformar os triângulos. É o tipo de coisa que você só vai novamente conseguir com prática. Aqui a gente tem os dois ombros convergindo o torso aqui. Como ela está de lado, essa pose é até um pouco mais difícil. A gente tem outro triângulo aqui. Um outro aqui. Outro aqui. Eu não vou fechar porque tem a mão por cima. A gente vai botar o triângulo dessa mão depois, mas dá para entender a tridimensionalidade desse corpo. Aqui a gente vê até a dobra, né? Que a musculatura, a pele e a gordura desse corpo estão fazendo. Tem esse movimento aqui. Triângulo da mão. Os dedos você pode fazer em triângulos também, mas aí já seria forçar um pouco, né? Porque você não precisa... Claro que você consegue desenhar, né, em triângulos, porque a ponta está aqui e as duas pontas estão aqui, isso é fato. Eles são um triângulo. Mas como eles são muito pequenos e você não costuma chegar tão perto assim de um desenho para fazer, algo que você só consegue fazer no desenho digital, mesmo assim não é aconselhável porque quem vai ver o seu desenho não vai ter esse zoom, então você vai estar fazendo esse trabalho à toa. Por conta disso não é exatamente crucial fazer o triângulo dos 10 dedos dessa pessoa. Eu não me dei o trabalho nem de fazer os do pé também.
Porque anatomicamente você raramente separa um dedo do outro, mas acabam sendo um bloco sólido. Uma ponta una desse triângulo. Nesse braço aqui. Vou fazer logo a cara, não, a cabeça. Essa cabeça está completamente lateral. O movimento dela está todo pro lado. Então o triângulo vai ser um triângulo, uma hipotenusa aqui, né? Um triângulo retângulo. É esse o nome? Não lembro. Depois eu vou ouvir a música do Mamonas Assassinas pra ver se tô certo. Estou salvando de novo. Algo que eu esqueço muito de fazer, já perdi muito progresso em desenho por causa disso. Então o Clip Studio ajuda bastante. Essa linha a gente está traçando para entender o ponto médio do rosto dessa pessoa. É uma linha que a gente traça bem no meio dos olhos, ao redor da cabeça. Se ela estivesse olhando de frente, seria uma cruz. Aqui ficam os olhos, o nariz desce aqui. E essa aqui é a parte mediana vertical do rosto. Mas como ela tá de lado, não tem... Essa aqui seria a parte mediana. Esse braço aqui. Não tenha pressa na hora de fazer o triângulo. Eu paro, penso um pouco como ele tá disposto no corpo. Não tenho medo de apagar também. Aqui acaba tendo mais duas, porque não é bem o triângulo do braço que tá aqui, né? A gente tem a mão em cima, que também é um retângulo pra estar de frente. O triângulo da mão é a parte de cima e a parte de baixo, né? A palma e o verso da mão. Dorso da mão, perdão. Então, quando tá de frente, os triângulos dos dedos acabam formando um retângulo inteiro. Aqui a intenção, né, do triângulo indo para a esquerda, junto com o resto do corpo. E aí eu vou fazer uma pequena trapaça aqui, porque eu não quero fazer a curva inteira à mão disso aqui. É só para demonstrar que existe uma espada aqui, né? Não pode deixar vago, porque aí na hora de fazer os detalhes a gente esquece que tem alguma coisa aqui e acaba errando as proporções. Então a gente tem que realmente pensar em tudo quando faz a base, mas de forma bem simples, simplificada, né? Porque não é pra complicar nada. Pelo contrário, a base é uma forma de facilitar o seu desenho. Então a base para esse desenho ficaria mais ou menos assim. A gente vê pra que serve isso, né? A gente não tá saindo um desenho pronto daqui. A base ela serve para indicar onde está o corpo, onde está o movimento do corpo. E aí a gente vai e preenche com as coisas que faltam. Depois a gente vai e coloca os detalhes, faz a musculatura do corpo. Enfim. Nós preenchemos todo o resto depois. Mas isso aqui é uma base. Isso é a base de um desenho. E a partir disso, você completa com o resto da sua obra. Mas nessa oficina a gente está focando na feitura, né, da base, essas técnicas de decomposição do corpo e de como utilizar isso de uma forma prática. Então aqui eu vou pegar essa pose e aí eu vou fazer a base devagar com vocês e depois a gente vai acelerar o desenho até eu ter terminado ele. Então aqui o primeiro triângulo, essa base aqui é muito boa porque
esse site, né, esse perfil do DeviantArt é muito bom, porque vira e mexe eles usam essas roupas com os traços já que mostram o movimento do corpo, as curvas, como as coisas estão se delineando naquela pessoa. Isso é muito bom para dar noção de profundidade, a distância de uma parte do corpo para outra. Enfim, é uma ferramenta muito boa. É um pouco difícil para mim falar enquanto eu desenho, é uma coisa que exige muito da minha concentração e também é algo que me deixa muito imerso. Eu acabo me perdendo nesse processo de criar desenho. Que se a gente pode ver que na verdade tem 2 triângulos porque ele está de lado. Mas o triângulo calcanhar é sempre com a ponta solitária para fora do corpo. Então, como eu tava falando, é difícil pra mim falar e desenhar ao mesmo tempo. Então nesse segmento vai acabar tendo muito mais música de fundo do que a minha voz. Eu acabo me perdendo bastante quando tô desenhando, fico muito mais imerso e esqueço o mundo à minha volta. Eu acho que é parte mesmo da graça, né, da alegria de desenhar. Vocês entram numa catarse, você entra numa hipnose e não existe, né, a preocupação do mundo de fora, não existe as outras pessoas, só você naquele momento e aquilo que você está criando. É extremamente terapêutico pra mim quando eu desenho porque eu quero, não quando eu desenho, por exemplo, para movimentar a página do Instagram. Acaba sendo uma exigência que a maioria dos artistas modernos passam, né? Essa coisa da mídia digital, o mundo mais rápido, a gente tem que estar desenhando o tempo todo, às vezes isso cansa. É isso aí. Obrigado pelo ouvir meu desabafo aqui sobre a indústria do desenho e do entretenimento digital. Ângulo do torso, começando nos ombros, como a gente estava falando, descendo até aqui. E a gente pode ver que ele segue muito bem a caixa torácica, né? Aqui são as costelas, no meio tem o externo. O ser humano ele é só anatomicamente um agrupamento caótico, não caótico, mas muito bem ordenado, mas ele parece muito complicado, mas na verdade ele é muito simples. Ele é um agrupamento ilusório de formas. E a gente entender esse agrupamento é importante para praticar desenho. Aqui nessa mão a gente tem, ó, como ela tá de lado, a gente tem um triângulo aqui e um triângulo aqui. Esses são triângulos opostos, porque esse triângulo, a ponta solitária fica pra cá e o desse pra cá. Mas a gente tem 2 triângulos. É interessante ver que esse dedo, né, o polegar, ele não é isso aqui tudo, ele é só essa parte aqui. Isso aqui ainda é a mão, é uma coisa que a gente não separa muito quando a gente olha para nossa mão, mas quando você desenha, você desconstrói essas formas, você percebe essas coisas sobre o seu próprio corpo. Esse cano aqui, para pensar de um triângulo mais tridimensional, tem um zoom aqui e outro descendo para cá. Eles partilham uma linha.
Vocês estão vendo agora então um erro muito comum de quem desenha com meios digitais, que é fazer várias coisas numa mesma camada. Tem aqui, se você olhar para esse lado aqui na direita, a camada de desenho, que ela tá por cima de todas as outras, mas eu desenhei por cima da camada de referência. E é algo extremamente comum. Essa é uma vantagem que o papel tem. Não tem como desenhar por cima da camada errada no papel. Então eu vou refazer essa base e a gente se vê daqui a pouco. Bom, então essa aqui ficou a nossa base final. No caso, a base primária, né, mais primitiva, final. E agora a gente vai começar a falar do meu processo em específico, artístico, que vai além de delimitação de formas, né, são as especificações de base que eu uso, né. Então a gente começa, deixa eu aumentar essa linha aqui também, sempre usando a referência, entendendo como que a sua base se comunica com esse corpo, essas formas. E aqui você vai julgar quais detalhes você vai deixar da base, quais você vai tirar, como você vai refinar essa base. E é muito específico do seu estilo artístico, de como você desenha. É uma coisa que você pode aprender também, claro. Existem muitos tutoriais na internet sobre isso, muitos livros que ensinam modos de levar essa base além dessa parte em vermelho, nessa parte primeira. Mas vai muito de cada um, e essa aqui é a forma que eu começo a fazer os detalhes de todas as peças de corpo humano que eu faço. O design que eu tenho em mente, eu não vou precisar delimitar cada dedo, que eles não vão aparecer. Isso é outra coisa muito importante de entender quando você está desenhando, porque muitas vezes o desenho é um esforço de selecionar o que entra e o que não entra no final, né? No produto final que você está fazendo. Pode parecer muito óbvio, né? A perna tem que entrar, óbvio, sim, mas como é que essa perna vai entrar? Quais formas você vai usar nessa perna? Pode parecer óbvio, mas acaba, quando você pega e desenha, você vê que realmente não é. É um trabalho que você pega, como tudo no desenho, com a prática. Essa parte do desenho é uma parte que eu fico mais imerso ainda, então eu acabo falando menos ainda. Mas eu espero que vocês estejam gostando da trilha sonora que hoje estou colocando aí pra vocês, porque provavelmente é o que vocês vão ouvir mais nessa oficina a partir de agora. Vocês podem ver que um conhecimento anatômico é importante para preencher essa parte aqui que eu acabei de estender. Porque agora, quando a gente está fazendo a base, essa base mais trabalhada, mais próxima de um produto final, nós temos que preencher as partes que somente aquilo da movimentação do corpo que a gente tinha conversado, não sei o que é errado, não é o suficiente para o nosso desenho.
Agora que a gente sabe como ele se movimenta, ou como ele está parado, como ele se sustenta, né? Nesse espaço nós temos que preencher com o que nós entendemos do corpo humano, criando essa pose, esculpindo esse desenho. Muito do que a gente faz em base, igual eu tô fazendo aqui agora, é um conhecimento de musculatura humana. Eu aprendi a desenhar dessa forma, eu aprendi a fazer base, no caso, com um livro quando eu era criança ainda. Um livro que eu tinha encontrado numa banca sobre desenho de mangá. E ele me ensinou a fazer esse tipo de linhas guias, né, de musculatura que demonstram como que aquele braço está se comprimindo, como ele está se expandindo. Isso ajuda bastante. Então eu aconselho muito que vocês procurem outros materiais além dessa oficina para entender como funciona o corpo humano e como transmitir esse conhecimento para um desenho. E conforme você vai avançando nos seus estudos e praticando, você desenvolve até mesmo uma questão de estilo próprio seu, artístico, e uma identidade enquanto ilustrador, artista, como você quiser se chamar. Não precisa ser profissional, inclusive, para se chamar de ilustrador ou artista. Que nesse projeto a gente tem sustentado desde o início que a arte qualquer um pode fazer e todos devemos fazer. Deixa eu ver agora o canvas girando, porque esses ângulos são complicadinhos pra mim e você pode fazer isso no papel também, simplesmente girar, né? E não é tão desnorteante assim. Agora voltou. Então é essa a nossa base final, né, por assim dizer. Deixa eu tirar a referência pra gente conseguir ver melhor como ela ficou. Então, a gente vê como que os triângulos foram guias, né, pro posicionamento desse corpo. E agora sem eles, a gente consegue... Faltou só aqui é um detalhe aqui de completar as pernas. Bem rápido. No Clip Studio resolve salvar agora. E aqui, pronto. Então sem a base de cima nós temos aí um corpo, uma anatomia satisfatória, pelo menos pra mim. E agora a gente pode passar por o processo mais específico ainda de fazer a line art, preencher com outros detalhes. E aí, o que eu quero que a gente faça agora? Se você está vendo isso e não está desenhando, dá um pause, pega um papel e caneta, abre o programa que você usa de desenho, pega o meio que você preferir, tenta aplicar as coisas que a gente viu até agora, faz uma base, e aí a gente
terminam esse desenho juntos. Não precisa ser essa que eu fiz, pode usar uma referência que você achar melhor. Se quiser usar essa também, eu vou deixar o link na descrição. E encontro vocês quando a gente tiver com a line art pronta. Então, recapitulando, nós começamos com essa base bem mais primitiva, demonstrando as formas, né, a alocação de formas, dessas formas triangulares, né, no corpo humano, demonstrando o movimento, o centro de gravidade, a intenção do movimento desse corpo. E aí nós passamos para uma base mais detalhada, focando mais em preencher as partes que faltavam com a anatomia humana, como aqui nessa parte do torso, onde o triângulo não preenchia, porque não fazia exatamente parte do movimento do centro de gravidade dessa figura. Colocamos ainda mais detalhes no passo seguinte, roupa, adereços, o cabelo. E aí depois disso tudo nós finalmente preenchemos, né, contornamos com tinta, uma caneta, o meio que você preferir, que seja definitivo para o seu desenho. E aí depois disso a gente só vai e apaga a base para que fique somente o contorno, e aí que a gente pode assinar e já deixar pronto como um line art, né, somente esse contorno. Ou a gente pode começar a colorir essa obra. É uma escolha nossa e o que importa é que a gente se dê como satisfeito e tenha se divertido ao longo desse caminho. E agora que nós já entendemos como fazer uma base para o desenho e esse processo até chegar ao contorno, eu vou deixar para vocês uma atividade da mesma forma que fizemos na oficina passada. Eu quero que vocês escolham uma imagem de referência da preferência de vocês, criem uma base para um desenho em cima dessa referência e nos mandem ou pelo Instagram ou pelo e-mail, tá aparecendo aí agora na tela, a base e a arte final que vocês fizeram. Melhor ainda, se vocês preferirem, vocês podem postar seus trabalhos no próprio Instagram pessoal de vocês, ou no Instagram de arte se vocês tiverem, usando as hashtags que estão aparecendo aqui agora, para que a gente possa na semana que vem mostrar o que a gente aprendeu na live que a gente vai fazer no Instagram do Realidade Poética, que será também a nossa última oficina. A gente quer esse projeto inteiro, nosso objetivo foi ter essa conversa com vocês, ter essa troca, esse aprendizado. Então mandem pra gente a base que vocês fizeram, a arte final, e se vocês puderem também mandem a referência pra gente entender a lógica que vocês seguiram com esse desenho. Muito obrigado por terem participado comigo dessa oficina. Eu espero que vocês tenham se divertido e aprendido também. E é isso. Continue fazendo arte e eu vejo vocês semana que vem na última oficina do projeto. Até lá!